O meu caso do diagnóstico, ele começa com um diagnóstico errado. Hum. Porque começou na pandemia, eu passei 10 anos tratando depressão, né? E na pandemia, eu falando com a psiquiatra, eu comecei a relatar, eu tava relatando assim que eu via muita gente fazendo streams, né, na Twitch, né? E eu comecei a perceber que eu falei assim, pô, parece que quando as pessoas pintam, elas vão do A ao ponto B. Se a pessoa tá pintando um cavalo, parece que a pessoa consegue, tipo, fazer tudo certinho, assim, os passos, assim, né? Do tipo, fazer a cor base, aí começa de um ponto e vai renderizando. E eu não conseguia, tipo, pra mim, tipo, eu gravando, eu pintando, eu ia pra um lado pro outro, assim, uma loucura, assim, né? Tipo, meus speed paints eram inassistíveis, né? Principalmente digitais, né? Que ficava girando muito a tela, né? E aí eu falei com a psiquiatra, e aí ela, erroneamente, né, ela chegou e falou assim: Você tem TDAH? Você é igual meu marido. Aí eu, Caraca, é. Aí eu fiquei assim. perigoso, né? Então, mas o que que aconteceu? É porque, tipo, quando eu vim de São Paulo, quando eu ia em São Paulo, o psiquiatra em São Paulo era assim, tipo, tá tudo bem? Tudo bem? Beleza. Alguma mudança? Não. Então tá aqui a receita, tchau, benção. Era tipo 5 minutos no consultório, Aham. né? Principalmente que era um plano de saúde bem qualquer coisa que eu tinha lá. Então, quando eu voltei pra Bauru, a médica ficou tipo 1 hora e meia, assim, eu É. perguntando. Eu falei assim, pô, foi outro negócio. Eu peguei uma confiança, né? Só que depois eu fui ver que, tipo, pô, o psiquiatra não é a pessoa adequada pra fazer o diagnóstico, né? Tem que ser um neuropsicólogo que vai fazer uma bateria de exame, um monte de coisa, anamnese. E aí eu fiquei de 2020 a 2024 tratando um TDAH que eu não tinha. Porque eu só fui descobrir depois, quando eu fui fazer o teste, que eu tinha autismo e altas habilidades barra superdotação, né? Uhum. Eu não entendo por quê, porque antes o nome era altas habilidades. Não, não, desculpa, antes o nome era superdotação. Aí, não, esse nome é muito... Não diz o que é as coisas. Vamos chamar de altas habilidades. Só que ainda assim fica altas habilidades e superdotação no nome. Eu falei, porra, Mas cara. os dois também são Os dois são a mesma misleading, coisa. de certa forma, né? Porque É, ele dá a entender uma coisa que na verdade não é, né? sim, sim. É porque, tipo, dá aquela ideia de você ser um Um super gênio, gênio, é. né? Tipo, você tem, tipo, um QI de 200 e não sei o quê. Mas basicamente, fácil. Assim, eu brinco que é autismo 2. Uhum. Mas é mais facilidade pra aprender coisas, assim. Facilidade de, tipo, pegar alguns conceitos, pelo menos pra mim, né? Eu sinto que pegar conceitos é muito mais rápido, assim, né? Só que eu passei esses 4 anos, assim, tipo, TDAH e tomando medicação. Aí eu cheguei a tomar Venvance. E aí, com o Venvance, que todo mundo falava que era uma maravilha, eu falava assim, pô, mas esse bagulho só me tira a fome. Não adiantou nada, assim, Não, pra você, não assim, mudou eu, nada. eu sentia que eu ficava mais focado, mas, tipo, você tomava o remédio às 8 da manhã, 6 da tarde, eu tava desmaiando já, de sono, Uhum. assim, né? Eu não comia, e aí eu peguei e falei assim, peraí, tem uma coisa errada, né? Aí eu voltei pra Ritalina, e quando eu voltei pra Ritalina, percebi que tinha muita coisa errada, porque daí comecei a ter taquicardia. Caraca, toda vez que você tomava, você tinha. Tomando, eu tinha taquicardia. Eu não conseguia desenhar. Eu não Caraca, conseguia desenhar. Tipo, eu fiquei, tipo, uns 4 dias. Aí no quinto dia eu falei, não vou tomar. Porque, tipo, eu não conseguia desenhar de manhã. que E eu não loucura. tomava o da tarde, porque, tipo, eu ficava com a mão tremendo. Aí eu ficava fazendo, tipo, pintura, que daí dava pra fazer as coisas, mas desenhar eu não conseguia. Aí eu falei assim, não, peraí. Falei, porque você fica com aquela coisa, não, tem que me adaptar e tudo mais. E aí eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. E aí, nessa época eu já tava vendo o que eu imagino que deve acontecer vai acontecer com as pessoas, né? Que, tipo, você vê alguém falar, né? Você vê, tipo, algum youtuber, alguém falar sobre isso. E aí eu vi de alguém ali, que no caso era o João Carvalho, que Uhum. ele fez o teste, que ele também tinha dúvida, e aí, tipo, deu que ele tinha os três, né? Que ele tinha altas habilidades, superdatação, quer dizer, desculpa, altas habilidades, autismo e TDAH. Nossa, premiado. Então, só que o que aconteceu? Quando eu vi o João Carvalho, eu falava assim, putz, esse cara é muito legal, ele queria ser amigo desse cara. Aham. Esse cara tem umas ideias igual. Aí eu comecei a pensar, falei assim, caramba, cara, eu acho tem uma coisa aí, né? Porque, tipo, eu via No muita diagnóstico similar. dele, você É, sentiu um reflexo no não, seu, antes de talvez. saber que ele tinha. Porque quando eu conheci ele, eu falei assim, pô, eu queria ser Bate, amigo desse cara, assim, bate tipo, esse a. cara é doido,
tem uma ideia doida, uma ideia meio torta igual eu, assim, né? Aí eu peguei e falei assim, caramba, acho que eu vou ir atrás. E aí deu isso aí. Pode crer, cara. Mas quando você foi atrás do primeiro diagnóstico, qual que foi o. Foi a questão de você pintar de uma forma diferente que você via mesmo? Foi esse o estopim pra você ir atrás de um diagnóstico? Lá no Não, começo? porque porque eu já tinha, a gente já tava vendo dificuldade de foco, dificuldade de manter a atenção, que não é uma coisa que só TDAH tem, né? Tipo, Uhum. principalmente, por isso que eu brinco que, tipo, altas habilidades é autismo 2 porque, tipo, tem coisa assim que você não consegue focar. Tipo, é, tipo matérias da faculdade, né? Uhum. Lembra daquelas matérias, tipo, metodologia 1 e 2? Uhum. Cara, eu não, assim, eu não sei como que eu passei nessas matérias. Porque, tipo, pra mim sentar e colocar alguma coisa no padrão MBNT, é tipo, eu faço qualquer coisa, cara. Eu começo a aprender cálculo 1, cálculo 2, mas eu não, tipo, não faz o menor sentido, assim. Uhum. Uhum. Por causa disso, assim, porque coisa assim que, tipo, não tem um. Esse tipo de coisa, tipo, não dá um. Não sei o que acontece, mas, tipo, você não consegue focar, assim, né? E aí eu já tava reclamando disso, assim, né? Tipo, porque é aquilo, né? Pô, tô medicado, mas você sente ainda. Você fala assim, pô, tô tomando medicação pra depressão e nada melhora, né? Tipo, tem umas coisas que não melhora, tipo, a dificuldade disso. Tipo, eu trabalho, mas eu não consigo mais estudar depois que eu trabalho. Uhum. O que que tá acontecendo? Aí esse relato acho que deu gatilho nela de achar que, tipo, ah, não, você tem, tipo, foco de atenção. Uhum. E de fato eu tenho, mas é que nem eu já contei pra você, né? Que, tipo, Balatro, né? Quando eu Quando descobri você Balatro, gosta de alguma coisa, tipo um jogo assim, esquece, né? Acho que esquece. eu também sou assim. É, então, mas aí, por exemplo, eu peguei e joguei Balatro 9 horas num dia. Uhum. Aí eu peguei e falei assim, não, peraí. Desinstalei o Balatro ali, porque eu falei. Eu não apaguei ele da biblioteca do Steam, mas ele tá escondido ali, não tem como pegar. Mas vai ter essas dificuldades, né? Então. Mas foi o gatilho, acho que nela, de tipo, tá, isso aqui que eu não tô entendendo dessa pessoa, eu vou colocar nessa caixinha. Uhum. E tem muita similaridade. Tem muito Tem muita. diagnóstico equivocado também. Então. Mas muita gente que às vezes tem TDAH e tem autismo, na verdade é só TDAH, né? Tem muito dificuldade ainda. Tipo, é uma área assim que se você. Eu acho que nos últimos 10 anos, assim, a questão do diagnóstico deve ter melhorado muito, assim, Isso, né? sim. Então, eu perguntei dessa questão do estopim, porque pra mim foi um pouco diferente, né? A Paula, ela trabalha com vários neurodivergentes e que já sabiam disso há bastante tempo e tal. E aí, ela ouvindo conversas dessa galera, ela falou assim, sabe, de tipo, ah, eu sou desse jeito, eu faço coisas, eu sou meio, tenho esse perfil, né? E a Paula começou a falar, pô, peraí, mas o Marco é Pô, mas vocês estão exatamente, descrevendo o Marco aqui é, desse. é meio que isso, assim, sabe? Tipo, cara, vocês estão descrevendo o Marco, parece que vocês estão falando do Marco. Porque eu sempre fui muito específico, assim, nas minhas coisas, né? Tipo, eu sempre tive meu jeitinho. Só que a gente nunca. Isso nunca me atrapalhou. Na verdade, hoje eu vejo que me atrapalhou bastante na minha vida. A gente pode conversar sobre isso também. Mas o que eu sentia era, beleza, eu sou um pouco diferente, né? E tá tudo certo. Vamos seguir a vida. Não, E tô com o meu a gente fez trabalho. uma faculdade que todo mundo era Provavelmente. diferente, né, cara? Não Então. era. A gente não vai fazer uma faculdade que era, tipo, sei lá, todo respeito, né? Uma engenharia. Mas que as pessoas acabam sendo mais, tipo, relações internacionais, relações É. públicas. E ali a gente, pô, até quando eu entrei na faculdade, eu percebi que, cara, talvez eu não seja tão diferente assim, né? Tem pessoas que pensam igual a mim, e foi muito legal eu entrar na faculdade pra ter esse momento ali de encontrar outras pessoas. Aí aquelas coisas que eu sentia que eram diferentes pra mim, talvez é porque eu sou artista, sabe? Tipo assim, Ah, ele é artista. ele é artista. E falando isso, eu não quero que as pessoas assistam um TikTok sobre TDAH e achem que a pessoa vai ter TDAH por causa disso, né? São coisas muito diferentes, sabe? De tipo, esse sou super eu sou super assim, sabe? Esse papo. Uhum. Eu É, tenho TDAHzinho. é, TDAHzinho. mas ao mesmo tempo, essa combinação de fatores de características muito específicas, você vai ter que descobrir de alguma forma, né? Então, até quem descobre alguma neurodivergência por causa de um vídeo curto no YouTube, assim,
Eu acho que até pode ser um bom estopim para pelo menos ir procurar ajuda, sabe? Se isso atrapalha a sua vida de alguma forma. No meu caso, eu não sentia que atrapalhava naquele momento, porque eu já estava trabalhando, já estava bem, assim, sabe? Tipo, minha vida estava andando. Só que depois, quando a gente olha em retrospecto, depois de um diagnóstico, a gente percebe que, caraca, muita coisa faz sentido, né? Isso Sim, sim. muda muito. E depois, quando eu entrei com o tratamento, a medicação, a gente vai se conhecendo cada vez mais e a gente vai entendendo o que seria uma certa normalidade, ou pelo menos algo mais próximo de uma coisa mais padronizada na mente, né? Uhum. Porque, pra mim, o caos era padrão. O caos era o básico, assim, sabe? Tipo, na minha mente. Aquela coisa de, tipo, deixar tudo pra última hora. Cara, tudo. Tudo, tudo, tudo. Tipo, deixar as coisas pra última hora. Apesar de eu ter umas peculiaridades, de tipo, eu deixava as coisas pra última hora, mas eu sempre firmei os meus contratos, digamos assim, sabe? Tipo, eu nunca trazei Mas uma a que entrega. custo? Mas eu sempre deixava pra última hora. E isso é padrão. Isso é um exemplo só, né? É claro, isso é uma coisa que eu percebi que me atrapalhou muito. Essa questão do foco mesmo, que você falou do balatro, isso é a minha fase jovem adulto, tá ligado? Tipo, videogame, cara, a hora que eu entrava num foco de ficar só jogando videogame, eu esquecia de tudo, de completamente tudo, assim. E foda-se. E eu não ligava pra mais nada, deixava de estudar, deixava de ir atrás de trampo e tal, e ficava só focado, meio afundado nisso, assim, eu não conseguia sair, porque não é uma escolha, né? No meu caso, assim, não, eu sentia que não era uma escolha, que era uma impulsividade muito física, assim, sabe? Sim, Tipo, eu sim. precisava fazer alguma coisa prazerosa, assim, sabe? Que não era trabalhar, sabe? Eu Sim. fugia muito de várias responsabilidades, mas enfim, isso são. Eu tô só mencionando algumas características, a gente pode entrar em outras depois, Sim, eu que me vejo. fizeram buscar ali um Que médico, sabe? é aquela coisa de, tipo, se a gente não tivesse. Talvez, se o mundo não fosse configurado do jeito que ele é, Uhum. com as demandas, daria pra, tipo. Principalmente, eu imagino que as pessoas com TDAH conseguiriam se adequar melhor sem nenhuma forma de medicação, né? Mas é que é aquilo, né? Tipo, a gente pode brigar, espernear, mas infelizmente a gente ainda não consegue mudar o mundo, principalmente individualmente, né? Só Exato. coletivamente. Esse foi um corte que está disponível na íntegra lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o link aqui para você poder conhecer e embaixo eu vou deixar um link de um outro vídeo que talvez você possa se interessar. Não se esqueça de conhecer a nossa área de membros lá no nosso canal principal que financia esse projeto aqui no YouTube. E você pode conhecer todos os benefícios no site alaprimes.com.br. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.